Enquanto a esquistossomose, teníase, cisticercose envolviam dois hospedeiros, no caso da esquistossomose, o homem e o caramujo, no caso da teníase, cisticercose, o homem e o boi, o homem e porco. No caso da ascaridíase, agora um verme nemátoda, os outros dois eram plateumintes. No caso da ascaridíase, teremos um único hospedeiro, o homem. Portanto, o ciclo parece ser mais simples, mais ou menos. A ascaridíase é uma doença bastante comum em crianças. Aliás, as doenças provocadas por nemátodas são bastante comuns em crianças. E por que crianças especificamente? Porque crianças brincam no chão, ajoelham-se, engatinham, põem as coisas em todos os lugares, caminham pelo quintal, põem a mão na boca, põem os objetos na boca e podem acabar adquirindo esses vermes, muitos dos quais têm penetração por via oral, outros por penetração cutânea, no solo onde elas estão brincando. Então é uma doença bastante comum em crianças. Nem todas tão graves, mas algumas sim, podendo vir a ser graves. Dessas doenças provocadas por nemátodas, a ascaridíase e a ancilostomose, também chamada amarelão, estão entre as mais comuns. Há outras, mas essas são as mais comumente citadas. Ambas possuem um ciclo muito parecido. Há uma diferença marcante. A ascaridíase é pega por via oral, a ancilostomose por via cutânea. Parte do ciclo deles será correspondente. Haverá uma pequena diferença. Veremos. Vamos começar pela ascaridíase, provocada por um verme popularmente chamado de lombriga, ou Ascaris lumbricoides. A ascaridíase é uma doença que se pega por via oral, por meio de água, frutas, verduras contaminadas, assim como cisticercose, por exemplo. Então aquela pessoa que no seu quintal tem o solo contaminado por fezes humanas, poderá adquirir essas doenças, né, bebendo água de um poço, bebendo ou comendo frutas e verduras plantadas no seu próprio quintal ou que foram plantadas em outros quintais onde não havia o controle do saneamento básico, não havia fezes controladas, o indivíduo defeca no solo e não numa fossa negra, por exemplo. Então falta de higiene, falta de informação, falta de cultura, né, isso é marcante nessas doenças. No caso, portanto, da ascaridíase, o contágio é por via oral. Aquele objeto contaminado, né, pode também ser um objeto que a criança traz à boca, mas aquela fruta e verdura em geral contaminadas ou a água é ingerida. E ao ser ingerido, ingerimos os ovos do verme. Passando pelo tubo digestivo, os ovos eclodem no intestino, liberando a larva. A larva rapidamente atravessa a parede intestinal, perfura e atravessa, entrando na corrente sanguínea. E entrando na corrente sanguínea, ela vai viajar pelo corpo. Passa pelo sistema porta-hepático, que liga o intestino ao fígado, dá um tchauzinho para o esquistossoma que está lá no caminho, né? E aí esse verme ele vai seguindo o caminho do coração. Então do intestino, aquele verme passa, na fase larval ainda, passa pelo fígado e sobe em direção ao átrio direito do coração. Do átrio direito, ele é mandado para o ventrículo direito e daí para o pulmão. Quando esse verme chega no pulmão, ele encontra uma grande concentração de oxigênio, isso leva a uma das suas várias etapas de transformação. Ele se prende aos alvéolos, perfura e entra nos pulmões, seguindo agora via bronquíolos e brônquios, traqueia, em direção às vias aéreas superiores. Conforme ele vai subindo pela traqueia, provoca um incômodo e a pessoa tosse. E quando a pessoa dá aquela tossidinha, aquele pigarrinho, vem em direção à boca e a pessoa agora engole. O verme que chegou pequenininho na boca, agora é engolido, passando pela segunda vez pela boca. Na primeira vez na forma de ovos, agora na forma de verme, e ao ser engolido, ele vai voltar para o intestino. Então esôfago, estômago e intestino, só que agora já numa etapa de verme mais avançada. No primeiro momento, ele passou na forma de um ovo e eclodiu uma larva jovenzinha. Essa larva viajou pelo corpo via sistema circulatório, chegou nas vias aéreas, subiu e agora retorna para o intestino, só que já pronta para a sua fase final de transformação, e agora nós teremos dois adultos no nosso intestino, macho e fêmea, com dimorfismo sexual. Não apenas sexos separados, não apenas dioicos, mas com dimorfismo sexual. É possível reconhecer o macho e a fêmea dos ascaris.
A fêmea é um pouco maior, o macho um pouco menor. O macho possui na sua cauda uma pequena curvatura que ele usa para se prender à fêmea e aí eles copulam. Juntos, formando um casal, eles estarão agora reproduzindo e produzindo seus ovos. Estarão presos ao intestino delgado, onde o alimento está finalizando a sua digestão e aí começando a absorção. Então eles estão num ambiente favorável para a sua alimentação. Além disso, presos por um pequeno lábio ao intestino, eles também podem ingerir algumas células, já que seu tubo digestivo é completo. Eles terão uma alimentação, então, em parte pela superfície do corpo, em parte por via oral. Fixos à parede intestinal, eles vão se acumulando, porque dificilmente aquela pessoa que se contaminou naquele sertão, naquele ambiente, se contamina uma vez, ele vai pegar provavelmente vários ovos e desenvolverá vários vermes desses no seu intestino. Eles têm aproximadamente 30 centímetros, não são pequenos, mas são muito menores que as tênias, que poderão ter metros de comprimento, né? Os cólex da tênia é pequeno, mas as proglótides formam uma fita enorme. Então esse verme preso ao intestino, ele começa a reproduzir e gerar seus ovos. Os ovos estão no intestino e vão sair junto com as fezes. Quando a pessoa defecar, os ovos vão para o solo, contaminar a água, frutas e verduras e reinicia-se o ciclo. Então é um ciclo simples. Ingestão por via oral, o verme atravessa o tubo digestivo, na forma de ovos ainda, na forma ovada, e vai para o intestino delgado. No intestino delgado o ovo eclode e a larva atravessa a parede do intestino e vai para a corrente sanguínea. Via corrente sanguínea vai para o coração, pulmão e volta para a boca. Só que agora na forma larval. Uma primeira passagem na boca na forma de ovos, na segunda na forma larval, no momento que a pessoa tosse, fazendo a limpeza, né, da garganta que está sendo incomodada pelo vermezinho pequeno que está subindo. Ele é muito pequenininho. Ao engolir, vai para o intestino e assim ele completa a sua transformação, atingindo um adulto de uns 30 centímetros. Lá reproduzindo, põe os ovos e pronto, fechou o ciclo. Então não é nada demais, apenas a observação. A contaminação é por via oral e o verme passa 2 vezes pela boca, primeiro na forma de ovos e depois na forma já de larva. Prevenção dessa doença, fácil. Né? Lavar frutas, verduras, tratar a água, né? Clorando, fervendo, filtrando, né? Algo simples, mas precisa que haja informação. É preciso que a pessoa defeque numa privada ou numa fossa negra, né? Haja saneamento básico, para que não contamine o solo onde ela tenha os seus cultivos. Se aquelas pessoas defecarem na superfície do solo e nem sequer cavarem um buraco para esconder as fezes, aquelas fezes vão ressecando, os ovos vão sendo espalhados por todo lugar, vai contaminar as frutas e verduras. Aquela fruta que caiu, cai no quintal, cai no terreiro e cai próximo ao ovo. O ovo contamina, ele é muito pequenininho, ninguém vai ver, contamina a fruta é comida sem lavar. Pronto, fecha-se o ciclo. Portanto, é uma questão de informação, é uma questão de higiene, é uma questão de responsabilidade, tanto individual quanto coletiva e quanto do governo. Falta saneamento básico em boa parte do Brasil e isso sim é algo que não poderia acontecer em hipótese alguma. Se um país como o nosso quer sair dessa situação de doenças e miséria, né, precisa de informação, de escolaridade e de saneamento básico. Então essa é a ascaridíase, nada demais. A ancilostomose, ela vai ter um ciclo em parte semelhante à ascaridíase, porém a penetração vai ser por via cutânea. E quando nós falamos penetração por via cutânea, as pessoas pensam em penetração pelos pés. Na realidade, é penetração pela pele de qualquer parte do corpo. Como na maioria das vezes essas pessoas estão descalças, em geral o verme entra pelos pés. Porém, se a pessoa estiver ajoelhada, se estiver deitada, numa praia, você está deitado numa praia, os vermes entram pela pele. Deitado no gramado, vão entrar pela pele. A pessoa está mexendo com a terra na agricultura, preparando o solo com as mãos, pode penetrar pela mão. E haverá 2 tipos básicos de ancilostomose no Brasil. Nós temos o ancilostoma duodenale, que vai provocar o amarelão, e temos também o ancilostoma brasiliensis, que vai provocar o tal do bicho geográfico. Esse vou fazer apenas uma citação rápida. No caso do bicho geográfico, que é bastante comum em crianças, ou pessoas que andam descalças, né, nas praias ou nos jardins, nos quintais, nas fazendas, o verme entra pela pele e fica caminhando pela pele. Por onde ele caminha, ele vai se alimentando e vai deixando o rastro da sua passagem. Né? Esse daí é mais facilmente controlável por meio de remédios, né, por meio de pomadas, né, mas não é tão agressivo.
O Ancylostoma duodenale, sim. Esse poderá ir para o duodeno e provocar hemorragias, né? Não intensas, mas pequenas hemorragias, só que a longo prazo poderão levar à anemia profunda. Então o que nos interessa é o Ancylostoma duodenale, o nome já fala, ele vai para o duodeno. A penetração é a mesma, via cutânea. Pelo motivo que for, a pessoa tem contato cutâneo com o verme ativamente penetra na pele. A penetração do Ascaris no nosso organismo é passiva, ele é trazido para dentro do corpo. A penetração do Ancylostoma é ativa, o verme atravessa a nossa pele. Há dois tipos, quer dizer, a ancylostomose é uma só, tá? Mas há dois vermes, duas espécies, inclusive gêneros diferentes, que podem provocar ancylostomose no Brasil. Um é o Ancylostoma duodenale, o outro o Necator americanus. Ancylostoma, o nome já diz, ele possui uma estoma, boca, ancilo, com ganchos. Ele se prende por meio desses ganchos no nosso intestino. O Necator americanus, quer dizer assassino americano, ele é comum nas Américas e esse verme possui lâminas na região oral de fixação, né, que ele corta a pele para se fixar. Diferente do Ascaris, que usa os lábios mais para fixação e pode engolir um pouco de células do nosso intestino, mas mais fixação, o Ancylostoma e o Necator, eles vão fixar-se na mucosa intestinal e provocar feridas com seus ganchos ou lâminas. Essas feridas poderão ter uma pequena profundidade a ponto de atingir vasos sanguíneos. E isso vai fazer com que, ao longo do tempo, a pessoa entre em anemia por hemorragias não intensas, leves, mas contínuas. Mas vamos chegar lá. Então a pessoa tem a penetração por via cutânea. O verme penetra na pele e atinge a corrente sanguínea. E aí o caminho do Ascaris. Via corrente sanguínea, ele sobe para o átrio direito, ventrículo direito e pulmão. Um caminho igual ao do Ascaris. Porém, o Ascaris entrou por via oral, teve que atravessar o intestino para atingir a corrente sanguínea. No caso da ancylostomose, do amarelão, o verme já entra direto pela pele e tem o acesso direto ao coração. Ele não passa duas vezes pela boca, vai passar apenas uma. Então, penetrou pela pele, vasos sanguíneos, átrio direito, ventrículo direito, pulmão. Chegando no pulmão, a mesma coisa que no Ascaris. O verme sofre uma grande transformação, penetra nos alvéolos pulmonares, sobe pelos bronquíolos, brônquios, traqueia e vai vindo em direção à boca, quando provoca uma irritação e a pessoa pigarreia, ela tosse. E aí, quando ela dá a tossidinha, aquele pouquinho de catarro com vermes vem até a boca, ela engole. Coisa normal que qualquer um faz a qualquer momento, só que, no caso, há um verme e ele vai para o tubo digestivo. Atravessa o estômago, resiste à acidez do estômago, chega no intestino onde ele vai se fixar. A mesma coisa que o Ascaris, porém, como na sua boca existe ganchos, ancylostoma ou lâminas, Necator, ele se fixa e essas lâminas e ganchos provocam pequenas lesões na parede do intestino, na mucosa intestinal, e isso leva a pequenas hemorragias. O Ascaris é maior, chega a ter aí uns 30 centímetros, o Ancylostoma é bem menor, uns 3 centímetros. Aí você fala, ainda bem que ele é pequenininho. Mas quando os vermes são pequenos, poderá haver muitos. Quando são grandes, há menos. A tênia é tão grande que ela é popularmente chamada de solitária, porque em geral a pessoa tem uma única tênia no intestino, raramente duas. Ascaris, que são menores, tem mais. Ancylóstomas, que são menores ainda, tem mais ainda. Então imagine uma pessoa que se contamina continuamente porque ela anda descalça. Naquela região as pessoas não costumam usar sapatos, estão acostumadas a andar descalços. A contaminação é contínua. Essa pessoa terá o seu intestino congestionado de vermes. E esses vermes estão lá com a sua boquinha presa, né? E um pequeno filete de sangue escorrendo continuamente junto com o alimento e saindo com as fezes. Um dos sintomas da doença são as fezes sanguinolentas. Não quer dizer que as fezes estejam com muito sangue, mas há filamentos de sangue que podem ser às vezes observados. Para você definir o quadro da doença, procura-se ovos. Os ovos dos vermes podem ter pequenas diferenças. O do esquistossoma é mais marcante, porque ele está na corrente sanguínea e para sair dos vasos e entrar no intestino, aqueles ovos têm um pequeno ganchinho. O dos Ascaris e ancylóstomas, em geral, ele é mais arredondadinho. É distinto do esquistossoma, mas entre eles a pequena diferença é ser mais liso ou mais enrugado, mas um médico sim vai saber esses detalhes, vocês não precisarão saber.
Agora, o verme, ele preso ao intestino, provoca essas leves hemorragias. E a pessoa perdendo aquele sangue ao longo de dias, semanas, meses, vai desenvolvendo anemia, a pele vai ficando levemente amarelada e daí o nome popular da doença, amarelão. Essa doença também adquiriu um outro nome com o tempo, a tal da doença do Jeca Tatu, vindo da historinha do Monteiro Lobato. Na história do Monteiro Lobato, como eu já disse, o Jeca é um microfazendeiro, um proprietário de terras, né, do interior, na região sudeste, aqui mais ou menos, e ele vive numa situação de penúria. Ele está fraco, ele não quer trabalhar, ele é anêmico, ele é amarelo, ele tem amarelão, mas ele não sabe, ninguém sabe porque o Jeca é tão preguiçoso. Os seus filhos passam necessidade, a esposa passa necessidade, a sua horta é de baixa produção porque ele não consegue trabalhar, os bichos estão jogados. Ele é uma pessoa em situação deprimente. Passando pela cidade, um sanitarista, um médico, ele vai fazendo o atendimento de porta em porta, casa em casa, descobre o Jeca. E olhando para o Jeca, aquela pele amarelada, aquela fraqueza toda, ele resolve fazer alguns exames. Fazendo um exame de fezes, ele detecta a presença dos ovos do verme nas fezes. E fazendo uma observação cutânea na planta do pé, na pele, ele percebe pequenas feridas por onde o verme fez a sua penetração. Aí ele alerta o Jeca: Jeca, o seu problema é de verminose, você está doente. O seu problema não é de preguiça, você é uma pessoa doente. O que eu vou te fazer é o seguinte, o que eu vou te indicar é um tratamento. Você vai tomar um remédio para se livrar do verme, um vermífugo. E aí você vai se livrar do verme. Aí você vai tomar esse remédio aqui à base de ferro, um tônico à base de ferro, para repor o ferro no organismo e produzir mais sangue. Com isso você vai compensar o sangue perdido. Em seguida você vai limpar o quintal da sua casa para que você se livre dos vermes, para que cesse a recontaminação. Vai defecar no local apropriado e não mais no chão da casa e vai comprar calçados. Ah, mas eu vou ter que usar calçados? O homem do sertão no passado não usava calçados, ele não estava acostumado. A vida inteira crescendo descalço, tem que pôr um sapato aqui, espremer o pé. Mas o médico insiste, use calçados. E ele passa a usar calçados, evita o contato com o solo. E aí cessam as contaminações. Ele limpou o ambiente, não está recontaminando o ambiente com os vermes do organismo. Aos poucos, com o vermífugo, ele se livra definitivamente daqueles vermes. Usando o calçado, os que estavam ainda presentes deixam de penetrar no seu corpo e o Jeca se livra da doença. E se torna uma pessoa sadia. E sadio, ele fica forte. E forte, ele começa a trabalhar. E trabalhando com mais vontade, com mais afinco, a fazendinha dele começa a prosperar. E prosperando, o Jeca, que era um sujeito magro, acaba ficando mais forte. Na época mostrava-se ele gordo, porque a gordura era sinal de saúde, de riqueza. Ele se torna agora um homem rico, forte, a empresinha dele, a fazendinha dele cresce e ele enriquece. E no final da história, é que é bonitinha, ele ficou tão feliz de ter curado a doença, que não só ele usava sapatos agora, na casa todo mundo usava sapato, o filho, a esposa, e no final você descobre que até o porco, a galinha, todos os bichinhos do quintal estavam usando sapatos. Ou seja, moral da história, aquela fraqueza do homem do sertão, na realidade, é a manifestação da doença. Diversos tipos de doença. No caso, a ancilostomose, ou doença do Jeca Tatu, que você pega por via cutânea, e, portanto, a prevenção é o uso de calçados. Mas não só o uso de calçados, é você dar o destino adequado para as fezes, ou seja, defecar no ambiente apropriado. Se não houver saneamento básico, se não houver esgoto te atendendo, então a pessoa vai defecar numa fossa negra, onde essas fezes vão ser lançadas no buraco e depois esse buraco vai sendo revestido, coberto, mas com muito cuidado para que esse buraco não esteja chegando muito próximo do lençol freático e contamine as águas. No caso de uma ascaridíase, poderia haver a recontaminação do indivíduo por via oral bebendo água contaminada. No caso do ancilóstoma, esse problema não existiria porque a penetração é cutânea. Mas no caso de um ascari, sim, outras inúmeras doenças poderá haver a contaminação. Amebíases, por exemplo, giardíase, qualquer uma onde a doença esteja relacionada às fezes, poderia haver contaminação do lençol freático e, portanto, voltar para aquele homem, para aquela pessoa. Portanto, o lençol freático deve estar distante daquela fossa negra.
ela nunca pode se aproximar. E se por acaso o lençol freático for muito superficial e tiver que fazer uma fossa negra, que seja, por exemplo, cimentada, para que não haja percolação do solo e os ovos atingirem as águas. Se porventura isso acontecer, as águas deverão ser fervidas, tratadas, preparadas, cloradas antes do consumo. Portanto, é tudo uma questão de informação. Livrar-se dessas doenças envolve informação, envolve uma participação ativa do governo orientando as pessoas e uma disciplina própria e coletiva para que essas doenças sejam eliminadas e as endemias, portanto, desapareçam do país.